Olá a todos, meu nome é Andréia, sou professora da Universidade Federal do Pará. Desde já agradeço à comissão organizadora do segundo encontro de Química do Instituto Federal Baiano no campus Panambi pela oportunidade de participar do evento com essa apresentação que tem como tema Preparo de amostra para análise alimentar. Bem, quando falamos de preparo de amostra, estamos, na verdade, nos referindo, num conceito mais amplo, ao que nós chamamos de análise química. A análise química ela é uma ferramenta essencial para o fornecimento de informações químicas sobre as amostras, auxiliando na resolução de problemas, na tomada de decisões, sendo importante para diversas áreas de conhecimento. É uma ferramenta importante para o desenvolvimento da ciência como um todo. E nesse contexto, a química analítica ela se destaca por propor os meios adequados para a obtenção dessas informações, sendo que, em princípio, ela deve envolver um problema que poderá ser solucionado a partir da análise de amostras por um método apropriado, um método analiticamente validado. A análise química ela é uma investigação composta de várias etapas, né? Em princípio, a análise direta das amostras, geralmente no estado sólido, in situ, seria mais conveniente, mais adequado, né? Seria do ponto de vista ideal, o melhor. Entretanto, a análise in situ ela ainda é muito limitada, sendo necessário a amostragem, ou seja, a coleta das amostras no campo, com a posterior análise no laboratório. Uma vez no laboratório, essa amostra ela pode ser submetida a diferentes métodos para a determinação da sua composição elementar. Os métodos analíticos eles podem ser, de forma geral, divididos em dois grandes grupos: os métodos clássicos, onde estão incluídos os métodos estequiométricos baseados em gravimetria e volumetria, e, do outro lado, os métodos instrumentais, que incluem os métodos ópticos, o método de separação e os métodos eletroanalíticos. No âmbito dos métodos ópticos, as técnicas espectroanalíticas elas são amplamente utilizadas para a determinação da composição elementar de diferentes tipos de amostras. Então, nós podemos citar aí, por exemplo, técnicas baseadas em absorção atômica, com diferentes sistemas de atomização, forno, atomização eletrotérmica, com geração de hidretos. E temos também técnicas que empregam plasma acoplado indutivamente, baseados em emissão atômica, e também aqueles acoplados ao espectrômetro de massa. Então, o grande número de aplicação que essas técnicas apresentam para essa finalidade se deve às características analíticas atraentes para esse objetivo que elas possuem. Essas técnicas elas são, entre outras características, são técnicas elementares e possuem limites de detecção que permitem a quantificação de espécies químicas, especialmente as espécies metálicas, em diversas concentrações, especialmente aquelas que se encontram em baixíssimas concentrações. Então, são técnicas que apresentam aí limites de detecção da ordem de ppm, ppb ou até mesmo menores que isso. Bem, algumas técnicas espectroanalíticas elas possibilitam a análise da amostra no estado sólido, já outras possibilitam a análise no estado líquido ou ainda na forma de soluções. Então, apesar dessas possibilidades, as técnicas que empregam a amostra na forma de soluções, elas são predominantes. Então, no contexto de análise química, essa predominância de técnicas que trabalham com a amostra na forma de solução nos remete à necessidade de uma etapa de preparo de amostra que seja responsável pela transformação da forma original da amostra para uma forma mais apropriada para a análise. Então, assim, raramente uma análise raramente uma amostra vai analisada na forma em que ela chega no laboratório. Então, os procedimentos de preparo de amostras, eles envolvem desde procedimentos simples, com uma diluição para ajuste da concentração do analito na amostra, até procedimentos mais elaborados, geralmente destinados para amostras que originalmente se encontram no estado sólido. Mas, independente disso, o preparo de amostra ele exige cuidados que visam minimizar os erros associados e também contribuir para a obtenção de boa exatidão e boa precisão das medidas. Então, a etapa de tratamento da amostra ela é uma das etapas que compõem o que nós chamamos de análise química. É comum, quando se fala em análise química,
se tem a ideia que ela corresponde à aplicação de um método analítico, ou seja, um método que faz o monitoramento de uma propriedade que está relacionada à concentração do analito na amostra. Essa análise química, ela não se restringe apenas à medida analítica, né? Ela pode ser resumida como uma sequência de etapas que nós chamamos de sequência analítica, onde todas essas etapas elas devem ser consideradas, uma vez que elas compõem um processo interativo. Bem, o primeiro passo do planejamento de uma análise química é a definição do problema analítico, ou seja, a definição de qual a informação desejada, seguida aí da escolha do método, ou seja, qual método fornecerá essa informação desejada. A etapa de amostragem, ela consiste na obtenção da amostra para análise. Então, a amostra, ela deve ser representativa. O processo de amostragem, ele consiste na seleção e na coleta de alíquotas que compõem o que nós chamamos de amostra. Então, ela é uma parte do todo que deve representar o todo. Então, na prática, a amostragem é o primeiro passo para a obtenção de bons resultados. Então, além de garantir a representatividade, na etapa de amostragem, cuidados com a possível contaminação das amostras devem ser tomados, assim como também cuidados em relação às condições de preservação das características dessa amostra, como, por exemplo, o tipo de frasco de amostragem, o tempo de estocagem, a temperatura, se há ou não a necessidade da adição de algum reagente preservativo. Então, uma vez coletada, no laboratório essa amostra é submetida a um tratamento adequado para, em seguida, ser realizada a medida analítica. Os resultados obtidos são tratados e avaliados para que uma informação útil seja retirada e aí seja destinada à solução de um problema, à tomada de uma decisão. Bem, algumas amostras elas necessitam de alguns tratamentos preliminares, dependendo do estado em que elas foram coletadas. Esses tratamentos eles podem ser efetuados antes ou após a chegada do laboratório. São operações geralmente baseadas em processos físicos, inclui aí processos de procedimento de lavagem, de secagem, de moagem, entre outros. Em relação à lavagem, é um procedimento que é aplicado em alguns tipos de amostra, como, por exemplo, parte de vegetais, como raízes, folhas, frutos. Então, por exemplo, folhas e frutos que são destinados à análise de alguns elementos, podem exigir aí uma etapa de lavagem para remoção de poeira ou de resíduo de pulverização. Então, nesse caso, recomenda-se a lavagem com uma solução de detergente neutro diluída, seguida aí de um enxágue com água deionizada. É importante que, quando aplicada, a lavagem seja um procedimento rápido e a atenção aí deve ser dada aos riscos de perda de elemento de analito por lixiviação. Um outro procedimento que a amostra pode ser submetida é a secagem até a massa constante, geralmente aplicado para amostras que apresentam quantidade de água variável. Diversas condições podem ser aplicadas para se efetuar a secagem, como, por exemplo, a amostra de solos e algumas amostras geológicas de rochas, de minérios e sedimentos. A secagem feita a 105 graus Celsius. Alguns materiais biológicos, a secagem é realizada normalmente em sopa de circulação forçada de ar, com temperatura entre 60 e 65 graus Celsius. Já outras amostras podem exigir temperaturas mais elevadas, como amostras de aluminatos e silicatos, que requerem temperaturas superiores a 1000 graus. No caso do procedimento de secagem, a atenção deve ser dada aos riscos de perda por volatilização e ou decomposição térmica da amostra. A secagem geralmente é realizada em estufa, sendo de forma alternativa para algumas amostras realizada em liofilizadores. Nesse caso, a amostra com a liofilização, que é a remoção do solvente por sublimação com a amostra previamente congelada a baixa pressão. E no laboratório, as amostras secas geralmente são armazenadas em dessecador. A moagem é um outro tratamento preliminar que a amostra pode ser submetida. Ela consiste na fragmentação da amostra, visando a diminuição do tamanho de partículas, conforme a conveniência do método. As amostras finamente moídas, elas tendem a ser mais homogêneas, possibilitando aí a subdivisão delas sem perder a representatividade.
Além disso, a diminuição do tamanho de partículas aumenta a relação entre a área superficial e o volume da solução, o que favorece processos de dissolução e decomposição de material sólido. A moagem pode ser realizada em dispositivos como liquidificadores, britadores. Comumente no laboratório se utiliza dispositivos de moagem manual ou ainda os moinhos, né? Existem diversos tipos de moinhos que diferem aí quanto à capacidade, ao rendimento e à temperatura de operação. A moagem ela pode ser classificada de forma geral em moagem grosseira, quando resulta em tamanho de partículas de aproximadamente 5 milímetros, a moagem fina, com partículas aí de aproximadamente 63 micrômetros, e a moagem extra fina, com partículas de tamanho menores que 63 micrômetros. No caso da moagem, quando aplicada, é interessante mencionar os riscos de contaminação advindos do contato que existe entre a amostra e as peças dos dispositivos que provocam essa moagem. A moagem é promovida pelo contato mais agressivo entre a amostra e o dispositivo, né? No moinho, por exemplo, entre as peças do moinho e a amostra. Então, é um choque, é um atrito, é um esmagamento. Então, esse contato que vai promover a moagem deve-se ter atenção em relação à constituição química do material que compõe as peças, por exemplo, do moinho, para se evitar os riscos de contaminação por abrasão devido a esse contato mais agressivo. Isso é até bem crítico, um aspecto crítico, quando o objetivo da análise é a quantificação de espécies que se encontram em baixa concentração. Então, uma atenção importante deve ser dada a essa constituição dos dispositivos que promovem a moagem. O peneiramento também pode ser aplicado como tratamento preliminar, aplicado tanto em amostras in natura como em amostras previamente moídas. Quando utilizado, ele é bastante utilizado para avaliação e classificação da distribuição do tamanho das partículas, sendo que quando utilizado para selecionar uma fração específica de tamanho de partículas, é preciso estar atento, né, a avaliar os possíveis efeitos de segregação ou de fracionamento do analito em relação àquele tamanho de partícula selecionado. Um outro procedimento que algumas técnicas requerem como tratamento preliminar das amostras é a filtração, que consiste aí na separação de partículas em suspensão. Algumas amostras que apresentam alto teor de partículas é até recomendável uma pré-filtração para que a filtração ela seja mais eficiente. Apesar de ser um procedimento relativamente simples, ela tem uma grande importância, principalmente em procedimentos que aplicam técnicas com introdução de amostra por nebulização pneumática. Isso porque partículas em suspensão elas podem entupir de forma irreversível esses nebulizadores. Um outro tipo de interferência que as partículas em suspensão pode provocar nas medidas por estequiometria de absorção molecular. Então, são problemas que podem ser facilmente contornados com uma filtração apropriada. Bem, para a determinação da composição elementar, as técnicas espectroanalíticas predominantemente trabalham com as amostras na forma de soluções. Né? As amostras são, nessas técnicas, introduzidas na forma de soluções. Isso se deve pela versatilidade que as soluções apresentam frente ao estado sólido, uma vez que a curva analítica ela pode ser obtida por padrões analíticos de fácil obtenção. Se tem aí a possibilidade da construção da curva de calibração a partir de soluções de referência de fácil preparação no laboratório. Além disso, a diluição é mais simples de ser efetuada, assim também como existe a possibilidade de se efetuar a separação de possíveis espécies, como, por exemplo, espécies interferentes, ou ainda de se efetuar a pré-concentração de analito, caso seja necessário. Por outro lado, é importante ressaltar que trabalhar com amostra na forma de solução apresenta alguns inconvenientes, uma vez que um grande número de amostras se encontra originalmente no estado sólido,
com uma fração inorgânica pouco solúvel em água ou em outros solventes. Então, a obtenção da solução da amostra, ela precisa recorrer a procedimentos específicos para que essa solução da amostra seja obtida. Entre esses procedimentos, essas estratégias de obtenção da solução de amostra, nós temos os que utilizam a dissolução direta e aqueles que empregam a decomposição para viabilizar a solubilização desse material. Bem, antes de a gente comentar um pouquinho de cada um, é interessante chamar a atenção para a definição desses dois termos. A dissolução, também chamada de solubilização, ela consiste na transformação direta da amostra em uma solução envolvendo ou não uma reação química. E nesse caso, a solução da amostra ela é obtida por uma dissolução direta do material sólido, sem o aquecimento, ou em alguns casos, se recorrendo ao aquecimento, que tende a tornar esse processo de solubilização mais rápido. Então, a solução da amostra, ela é obtida diretamente pela dissolução ali do material sólido. Já a decomposição, ela consiste na conversão da amostra através de uma reação química em uma outra forma, que seja facilmente solúvel. Então, na decomposição, no procedimento que emprega a decomposição, você tem a degradação do material, resultando em uma outra forma sólida que seja mais solúvel do que a forma original. Então, a decomposição aí, ela pode ocorrer por via seca, que inclui os procedimentos de fusão e combustão, ou por via úmida. A decomposição via seca, ela pode ser efetuada com procedimento de fusão. Nesse caso, o procedimento é adequado para amostras inorgânicas, materiais que apresentam difícil solubilização em meio ácido ou que são dificilmente atacados, lentamente atacados, ou que possuem uma solubilização parcial. De modo geral, a fusão é destinada a sua aplicação a amostras de difícil solubilização, como, por exemplo, amostras geológicas, algumas amostras geológicas, amostras de cimento, alguns tipos de óxido. O procedimento ele consiste na mistura de uma quantidade adequada de amostra, finamente moída, com uma quantidade adequada de fundente. O fundente é um reagente que, quando fundido, ele atua como um poderoso solvente. Então, existem diversos tipos de fundente, como hidróxido de alguns metais alcalinos, alguns carbonatos, boratos. A escolha do fundente ele depende da natureza da amostra ser dissolvida. Então, essa mistura, ela em um cadinho, é submetida ao aquecimento. Na fusão, é comumente utilizado o aquecimento em forno tipo mofla para se efetuar a fusão. Após um tempo suficientemente adequado dessa mistura ao aquecimento, o resíduo ele é retomado em uma solução apropriada, geralmente uma solução de ácido diluída, resultando na solução da amostra. Já a combustão, ela é uma decomposição via seca destinada a amostras orgânicas. Ela consiste no aquecimento da amostra, resultando aí na queima dessa fração orgânica. Degrada-se a matéria orgânica e tendo como produto dessa queima um resíduo inorgânico solúvel, que nós chamamos de cinzas. Nesse caso, não há adição de reagente, utiliza-se o oxigênio do ar como agente oxidante, né? E esse aquecimento também é proveniente, na maioria das vezes, de um forno tipo mofle. Bem, no caso da combustão, como não há a utilização de um reagente, apenas o oxigênio do ar, o risco de contaminação, de possível introdução de interferente é menor do que na fusão, onde há a adição do fundente, e em ambos não são não são recomendados para a determinação de espécies voláteis, uma vez que são sistemas abertos. Entretanto, no caso da combustão, apesar de existirem algumas possibilidades da introdução de alguns reagentes que minimizam essas perdas de espécies voláteis, existem algumas alternativas para a combustão de amostras orgânicas em sistemas fechados.
Entre essas alternativas, a gente pode citar o sistema de decomposição por via seca a baixas temperaturas. Então, nesse caso aqui, o sistema pode ser representado nessa figura. A amostra finamente moída, ela é posicionada no interior do frasco, um tubo de sílica. O oxigênio molecular ele é admitido aqui no interior do frasco, onde ele será convertido a um plasma, ou seja, ele é convertido em um gás parcialmente ionizado. Nesse caso, esse gás ele contém oxigênio excitado, íons, elétrons, e esse plasma, muito reativo, ele envolve as partículas da amostra, promovendo assim a sua decomposição. Os produtos dessa decomposição, assim como o oxigênio em excesso, eles são purgados para o módulo de exaustão que o sistema possui. Além disso, o sistema também possui um sistema de refrigeração com água circulante para o controle da temperatura. Por trabalhar em baixas temperaturas, esse sistema ele consegue minimizar os riscos de perda de espécies voláteis, né? Entretanto, é um sistema que apresenta uma combustão lenta e a atenção deve ser dada aqui ao tamanho das partículas das amostras e não é um sistema recomendado para amostras que apresentam um alto teor de cinzas, uma vez que há uma dificuldade de interação entre o plasma de oxigênio gerado e as amostras dessa natureza. Uma outra alternativa que se tem para a decomposição de amostras orgânicas é a decomposição em bomba de combustão. Nesse caso, a decomposição ocorre no interior de uma bomba de aço, na presença de oxigênio gasoso. A amostra ela é posicionada em um copo de ignição que possui aí uma ligação com os eletrodos. A ignição é feita pelo contato elétrico entre os eletrodos e a amostra, e no interior do frasco é introduzida uma solução absorvedora adequada, escolhida de acordo com a natureza das espécies de interesse. Geralmente, os procedimentos advindos desse tipo de sistema são bastante eficientes, eles não são procedimentos demorados, pelo contrário, são procedimentos que demoram questão de minutos, e na literatura se encontram em aplicações em algumas amostras geológicas, amostras de petróleo, ou geológicas não, amostras biológicas, amostras de óleos, de petróleo, né? Apresentam uma gama de aplicação interessante com uma eficiência satisfatória. Uma outra alternativa é o preparo de amostra utilizando frasco de combustão com oxigênio, também chamado de frasco de Schöning. Nesse caso, utiliza um sistema constituído de um frasco de combustão. Comercialmente é um frasco cônico com paredes resistentes, uma tampa de vidro esmerilhado com macho, contendo aqui um fio de platina rígido que possui na sua extremidade uma cestinha. Então aqui dá para a gente visualizar melhor o fio de platina e a cestinha aqui na extremidade do fio, que também pode ser de platina ou, em alguns casos, de sílica, quando o objetivo é a análise de espécies que potencialmente pode formar liga com a platina. Recomenda-se o uso da cestinha confeccionada de sílica. Então, no procedimento, a amostra ela é embrulhada, né, ela é envolvida em papel de filtro com baixo teor de cinzas. Ao se embrulhar essa amostra, uma borda ela é deixada, uma bordinha proeminente no papel de embrulho deixada. Então, esse embrulho contendo a amostra, ele é posicionado na cestinha. A solução absorvedora ela é introduzida no frasco de combustão. Essa solução escolhida de acordo com os elementos de interesse para serem absorvidos. Em seguida, é introduzido o oxigênio no interior do frasco, de modo que todo o ar atmosférico ele seja retirado e a atmosfera ali no interior seja predominantemente de oxigênio. Então, após a purga com o oxigênio, acende-se o papel ali na bordinha que foi deixado no embrulho e coloca-se o macho no frasco. É importante que essa introdução do macho ela seja feita de forma adequada, pois durante a combustão essa pressão interna ela pode aumentar, tá? Após a combustão,
espera-se esfriar o frasco e a solução absorvedora é agitada para se garantir a completa solubilização ali dos produtos gasosos. E comercialmente essa ignição ela pode ser feita de forma elétrica ou ainda com auxílio de uma lâmpada de infravermelho, né? É um sistema relativamente simples de combustão rápida, entretanto, deve-se ter atenção para a possibilidade da oxidação parcial para alguns tipos de amostra. Então, essas são algumas alternativas para a decomposição de amostras orgânicas em detrimento aos frascos, ao sistema aberto. A decomposição também pode ocorrer por via úmida, nesse caso, tanto para amostras orgânicas como também inorgânicas. Pode ocorrer em sistema aberto ou sistema fechado. A decomposição via úmida é baseada no aquecimento da amostra na presença de ácidos ou de misturas de ácido, ou ainda de ácido com um outro reagente oxidante. Bem, a escolha do ácido a ser empregado na decomposição via úmida é feita de acordo com as propriedades que esse ácido apresenta. Alguns dos ácidos que são comumente utilizados em decomposição via úmida incluem aí o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o sulfúrico e o fluorídrico. Além disso, algumas aplicações utilizam mistura de ácido com peróxido de hidrogênio. As características dos ácidos que são consideradas para a escolha mais apropriada inclui aí a força do ácido, a força que o ácido apresenta, o ponto de ebulição, que é uma característica importante para os sistemas abertos, uma vez que essa temperatura ela governa ali a temperatura máxima de trabalho nesse tipo de sistema, o poder oxidante do ácido, assim como o poder complexante dos íons, a solubilidade dos sais correspondentes, assim como aspectos associados à segurança na manipulação desses reagentes e também a pureza que eles apresentam e ou a possibilidade de purificação desses ácidos. Na prática, geralmente, muitos procedimentos utilizam mistura de ácidos, pois essa mistura elas permitem a combinação das propriedades, né, um ácido oxidante com ácido complexante, ou ainda pode-se ter na mistura de ácido a formação de um produto de alta reatividade, ou ainda uma propriedade indesejada de um ácido ser ali controlada pela presença do outro, ou ainda uma potencialização na capacidade oxidante do meio. Então, em sistemas abertos, a decomposição via úmida é baseada no aquecimento da mistura amostra e ácido. Esse aquecimento ele tende a levar essa mistura à ebulição, permitindo aí a vaporização do ácido, resultando ao final em um resíduo que é solúvel, retomando ele numa solução adequada, obtendo assim a solução da amostra. Para o aquecimento, diferentes fontes de energia podem ser utilizadas, como por exemplo placas aquecedoras, blocos digestores e até mesmo a chama do bico de Bunsen. No caso da decomposição via úmida em sistema aberto, o aquecimento por esse tipo de fonte ele se dá por correntes convectivas, onde a energia ela passa, a energia ela é passada do recipiente para a solução, no caso ali para a mistura, provocando assim um aquecimento do tipo condutivo. Já a decomposição via úmida se destaca em frasco fechado, se destacam a decomposição assistida por micro-ondas. Nesse caso são procedimentos que utilizam as micro-ondas como fonte de calor. O aquecimento por micro-ondas ele se dá pela absorção direta da energia. É importante ressaltar que as micro-ondas elas são ondas eletromagnéticas que não são ionizantes, elas possuem energia menores do que a energia necessária para o rompimento das ligações químicas de moléculas orgânicas mais simples, mas devido ao elevado número de vezes em que esse campo eletromagnético se alterna, as micro-ondas provocam na solução os processos de migração iônica
e de rotação de dipolo, e esses processos são responsáveis por provocar o aquecimento da solução. Existem aí dois tipos de instrumentação para fins analíticos: o forno de micro-ondas com cavidade e o forno de micro-ondas focalizado. No caso do forno de micro-ondas com cavidade, os frascos contendo amostras, eles são colocados em rotor e aí esses frascos submetidos à ação das micro-ondas. Nesse caso, todos os frascos são submetidos ao mesmo programa de aquecimento. Já no caso do forno de micro-ondas focalizado, você tem a possibilidade de cada frasco ser submetido a um programa de aquecimento, o que possibilita a decomposição de amostras diferentes. No forno de micro-ondas com cavidade, há uma restrição em relação à quantidade de amostra utilizada. Então, aqui é recomendado o uso de 500 miligramas de amostra. Isso porque se trabalha com frasco fechado e a pressão interna advinda da formação de produtos, da reação de oxidação dessas amostras, faz com que essa pressão aumente. Então, essa restrição ela se faz necessária. Já no caso do forno de micro-ondas focalizado, como se trabalha a pressão atmosférica, há possibilidade de trabalhar com a quantidade de amostra maior. As decomposições assistidas por micro-ondas, elas apresentam várias vantagens, né? Existe um grande número de aplicações que empregam a decomposição assistida por micro-ondas. É um procedimento que apresenta uma grande potencialidade. Entre os aspectos mais interessantes desse procedimento, nós temos aí eficientes decomposições que empregam, em alguns casos, apenas o ácido nítrico como reagente. Então, esse é um dos ácidos mais empregados nesse procedimento. Ele, além de possuir uma elevada pureza, a formação, quando ele é utilizado, a formação de sais que apresentam boa solubilidade, ele apresenta um elevado poder oxidante e, além disso, o resíduo produzido no final da decomposição e, consequentemente, a produção da amostra produzem soluções que são compatíveis com a maioria das técnicas instrumentais, especialmente aquelas destinadas para análise elementar, para a maioria das técnicas espectroanalíticas. Algumas aplicações fazem uso da mistura de ácido nítrico com reagentes auxiliares, como por exemplo o ácido sulfúrico, que apresenta um elevado ponto de ebulição. Nesse caso, permite-se trabalhar com temperaturas mais elevadas, ou a mistura do ácido nítrico com peróxido de hidrogênio, aí, tornando o processo de oxidação mais eficiente, uma vez que o peróxido de hidrogênio auxilia na potencialização da capacidade oxidante desse meio. Bem, além desses procedimentos aqui mencionados, existem outros procedimentos. Hoje, a área de preparo de amostra, ela vem, assim como a química analítica como um todo, apontando as suas tendências atuais para o desenvolvimento de novos procedimentos analíticos, principalmente de métodos que venham a atender aos requisitos da química verde. Então, foram apresentados alguns métodos convencionais que ainda são amplamente utilizados na rotina, mas existe uma tendência no desenvolvimento de novos métodos que atendem aí a princípios de simplificação, de automação, mecanização e também de miniaturização. Nós podemos citar, por exemplo, novos conceitos de preparo de amostras que vem surgindo, a busca por novas fontes de energia, assim como a construção de módulos automatizados de tratamento de amostra e um avanço significativo aí na área de introdução de amostras sólidas e também de amostras na forma de suspensão. Então, temos aí um conjunto imenso de procedimentos que podem ser aplicados para o tratamento da amostra. E aí, diante dessa gama de procedimentos, qual procedimento de amostra aplicar? Então, como a gente viu, existem vários métodos
que foram abordados, outros não abordados nessa apresentação. E a escolha de um método de preparo de amostra, ela deve levar em consideração alguns critérios. Primeiramente, todos os métodos de preparo de amostra, eles apresentam suas vantagens e suas limitações. Então, não existe um método universal de preparo de amostra. Todos vão apresentar os dois lados, vantagens e limitações. Então, a escolha mais apropriada, ela deve fazer um alinhamento entre essas vantagens e essas limitações, priorizando os critérios de requerimento da amostra, assim como requerimento dos elementos de interesse na análise, das características analíticas dos métodos de análise e também a precisão e exatidão desejadas. Bem, essas são algumas referências sobre o assunto aqui abordado. Eu finalizo essa apresentação com essa figura clássica que sinaliza para o melhor método de preparo de amostra, que é não prepará-la. E mais uma vez, eu agradeço à comissão organizadora do evento, assim como todos que acompanharam essa apresentação. Desejo que todos tenham um bom e proveitoso evento. Muito obrigada.